Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de agosto do ano 2021, pelo calendário judaico, e pelo nosso calendário, pelo calendário gregoriano, né, 25 de agosto do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Louvamos a Hashem por estarmos iniciando a tarde com a Torá, onde nós temos o nosso encontro diário, com a nossa paraxá semanal e as leituras diárias. Hoje é o quarto dia da semana, portanto é o quarto dia do Shabat, e nós estamos então na nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal, Kitavô, é a 50ª paraxá. Quando entrares, né? Literalmente falando, quando entrares na terra prometida. É uma das mensagens principais, né, da nossa paraxá semanal, Kitavô, na sua tradução, quando entrares. Então nós estamos aprendendo aí que quando o povo judeu entrar na terra prometida, seguindo a história da nossa paraxá, portanto, no sentido de que o povo judeu está no limiar da terra prometida. Só falta atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Então, uma das lições que nós temos aqui para aprender, Kitavô, quando entrares na terra, então obedecerás aos seguintes mandamentos específicos que têm sido dados tanto na recordação que Moshe está fazendo aqui em Devarim, em Deuteronômio, bem como também os novos mandamentos que ele recebeu lá no Monte Sinai, mas agora o momento é o momento adequado, o momento propício para poder trazer, né, o ensinamento ao povo que vão entrar à terra prometida. Então, Kitavô, quando entrares, então fareis isto e mais aquilo. Mas, essencialmente, resumindo, significa que quando entrares na terra prometida, estes mandamentos, estas mitzvot, vocês cumprirão. Ou seja, ao entrar na terra prometida, é necessário que vocês cumpram com tais mandamentos para que a terra seja preservada. Tanto a terra prometida seja preservada, como o mundo seja preservado. Ou seja, o equilíbrio do universo, o equilíbrio do planeta, ele de fato está ligado diretamente ao povo judeu e à sua obediência aos mandamentos de Hashem. Porque, de fato, o Eterno fala através de toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, dentro desse escopo, dizendo que o povo judeu é a luz para as nações, certo? Assim como a Torá é a luz para o povo judeu, e através do povo judeu que tem esta luz, então eles vão irradiar esta luz às nações. E este é o mandamento, um dos mandamentos, melhor dizendo, que de fato o Eterno entregou a Moshe e ao povo judeu no Monte Sinai. Com a outorga da Torá, o Eterno entregou a Moshe e ao povo judeu as 10 palavras, os 10 ditos, a Haseret Hadibrot, os 10 ditos, né, conhecido como os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos estão a síntese, né? Está a síntese de todos os mandamentos da Torá. 613 mandamentos especificamente para o povo judeu e 7 mandamentos chamados de mandamentos universais, conhecido como as 7 leis de Noé, né? As 7 leis de Noar. Então, nesse sentido, realmente o Eterno vem mostrando que através do povo judeu, que recebe a luz da Torá, e toda a luz que emana da Torá vem especificamente para o povo judeu. E através do povo judeu, esta luz tem que ser irradiada para as nações. E é dentro desse escopo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração,
o líder da nossa geração, o líder máximo da nossa geração, vem realmente através da sua liderança, desde os anos 1951 até 1994, vem orientando, exortando e ordenando, né, aos rabinos, né, do Rabad, para que realmente entre nas nações, kitavô, né, no sentido aí dizendo, né, quando vocês entrarem no meio das nações, então as 7 leis universais precisam ser anunciadas. A unidade e a unicidade de Hashem precisa ser manifesto, para que os não-judeus possam receber realmente do nosso Deus a luz da Torá, a luz da presença divina. E essa é uma das razões pelo qual o Eterno disse a Moshe e ao povo judeu: vocês serão luz para as nações. Então esta é a realidade. Qualquer outro foco de luz que queira dizer que é luz para as nações é o famoso abelhudo, né? Onde realmente está invadindo um requisito que não lhe pertence. Então é um usurpador de função, porque o Eterno mostra bem claro através da Torá que o povo judeu é a luz para as nações, e é por isso que as nações dirão, a própria profecia que o Eterno revela a Moshe e ao povo judeu, as nações dirão: que povo é este, que o seu Deus está tão perto deles quando o chamam, quando o clamam? Que povo é este que tem uma sabedoria ímpar, né? Então, é tanto ver aí só o número de judeus que já receberam o prêmio Nobel, né? Na sua essência, até a presente data, praticamente em torno de 90% são judeus que receberam o prêmio Nobel. E, nesse sentido, então, né, o Eterno está mostrando essa realidade através da Torá. Então, a luz que emana da fonte, a essência de todas as coisas, que é o próprio Deus, ele é a própria fonte de toda a luz, e o Eterno revela essa luz na sua Torá, a palavra revelada, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nessa revelação ele deu, no Monte Sinai, com a outorga da Torá, ele deu ao povo judeu, porque foi o povo judeu, as outras 70 nações rejeitaram, mas o povo judeu aceitou a Torá e recebeu então a Torá, conhecido como outorga da Torá, Shavuot, a festividade de Shavuot. E através disso daí, Deus já deu ali nos 10 mandamentos, né, com as 620 letras escritas em hebraico, mostrou, revelou, anunciou e deu a ordem a Moshe e ao povo judeu, para que 613 mandamentos fiquem com o povo judeu e as 7 leis universais sejam levadas para as nações, tanto de uma forma como de outras 613 7 leis universais. O povo judeu e o povo não judeu, né, estão ligados essencialmente no único Deus. Por isso, o Eterno, ele mantém com fidelidade o seu pacto com a humanidade. Então, nesse aspecto, né, não restam dúvidas que dentro de uma hierarquia tudo tem o seu padrão, o seu posto, e todos obedecendo a determinação superior, as coisas andam de modo organizado, disciplinado, e o efeito é para todas as camadas de bênçãos, proteção, vida e vigor. E nesse sentido, né, seguindo este padrão determinado por Deus, havendo realmente a ordem, organização, disciplina, obediência, tanto o povo judeu como os Bnei Noach e o mundo são agraciados pelo favor divino. Nós precisamos estar focados na nossa missão como não-judeus, para, junto com os judeus, estarmos aí transformando o mundo para ser o lar, a moradia de Deus. E nesse sentido, né, as profecias mostram de forma bem clara que toda a humanidade estará debaixo da graça do Onipotente. Então, por isso, amados, kitavô, quando entrares,
Então, a partir do momento que nós adentramos na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, então é para entrarmos completamente, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, a nossa alma divina, a nossa alma animal, com todo o nosso coração, nossas emoções. Quinta-vô, quando entrares nessa jornada monoteísta, é para viver e obedecer aquilo que é agradável ao nosso Redentor. Baruch Hashem. Então, amados, esta aí é a nossa introdução para hoje, o quarto dia da semana, o quarto dia do Shabbat. Louvamos a Hashem, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, está por aí, Baruch Hashem. Nós estamos aí também com José Hélio Tavares, lá da região de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Graças a Deus que nós estamos aí mais um dia, né? A Malu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem, né? Louvamos a Hashem por esta dádiva de podermos ter o nosso encontro diário em A Tarde com a Torá, ok? Hoje nós estamos a 353 dias do ano 5.781 a contar da criação. E vejam bem a gota de sabedoria que o Rebbe tem para nós hoje. Olha só o que o Rebbe está dizendo. Veja só qual é o recado do Rebbe para o dia de hoje. Olha lá. Acontecerá com você ou sem você. Quer você acredite ou não. É verdade. Você poderia ajudar a fazer ocorrer mais cedo. Mas o fato é que será em nossos tempos, em nossos dias. Será para agora. Quer você ajude ou não. E será bom para você. De qualquer maneira, será bom para você. Mas você já se perguntou, onde estarei quando esse momento chegar? No que estarei envolvido? Serei parte dos acontecimentos ou eles sucederão apesar de mim? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder da nossa geração, ele fala desde os anos 1950 até a presente data. Primeiramente falando para o povo judeu, nós somos a última geração do exílio. Significa que o judeu do mundo inteiro sairão das nações e retornarão a Eretz Israel. Ponto. As nações terão um grande vácuo. As nações terão um grande vazio quando isso acontecer. Por isso existe aí algumas teorias não fundamentadas biblicamente falando, né, que fala que desaparecerá isso, desaparecerá aquilo, um monte de gente vai desaparecer, onde estão, onde estará, o que aconteceu, né? E na realidade não é isso. É que de fato, quando esse momento chegar, em que os judeus eles se tornarão realmente ausentes completamente, plenamente entre as nações, porque o exílio se concluirá com o retorno deles completamente para Eretz Israel. As nações terão um grande vácuo, terão um grande vazio. Imaginem as grandes empresas, grandes bancos, grandes negócios, grandes empreendimentos, milhares e milhões de pessoas ligadas diretamente a eles no seu trabalho, nas colaborações, parcerias, etc. e tal, e eles simplesmente vão embora para casa. Eles retornam para casa. E para trás fica tudo. Então esse vácuo, esse vazio que acontecerá entre as nações, será um momento realmente em que as nações elas estarão numa grande depressão. E agora?
o que vai acontecer. O que será que vai nos acontecer? Então esse vazio que se formará é em que as nações entrarão numa depressão. Entrarão como bêbados, estarão cambaleando, sem orientação, sem direção e sem aonde se apegar. E é aí que vai ser muito importante a presença dos Benei Noach entre as nações. Este é um papel que nós estamos sendo preparados agora para exercermos com muito mais presença, autoridade e com muito mais autoridade espiritual do que outra coisa. Nesse aspecto, amados, então onde que o Rebbe está dizendo aqui? Acontecerá com você ou sem você. Acontecerá quer você acredite ou não, mas acontecerá. É verdade, você poderia ajudar a fazer ocorrer mais cedo. Por quê? Porque à medida que os judeus se envolvem mais, realmente, de fato, com todas as preparações e preparativos para a revelação do justo Mashiach, somando a eles o Benei Noach, também se envolvendo cada vez mais nesta realidade, então a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, ela poderá ser antecipada, quanto mais se envolve. Para nós, Benei Noach, nós temos aqueles 5 alicerces que nós não podemos esquecer: Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e Sedaká, atos de bondade, de caridade, atos de justiça. Com isso, nós podemos, somando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, poderemos ajudar que a revelação do único, do justo e verdadeiro Mashiach possa acontecer mais cedo. Então, quer você aceite ou não, quer você acredite ou não, quer esteja você presente nesta ação ou não, acontecerá. E nesse sentido, o fato, diz o nosso Rebbe, é para o nosso tempo. Não é para o outro tempo, para uma outra geração lá na frente. É para o nosso tempo, é para esta geração. Quer você ajude ou não, mas é para o nosso tempo. E será bom para você, de qualquer maneira, será bom, mesmo para aqueles que não ajudam, mas será bom, porque é o reino de Mashiach. Mas você já se perguntou, você já se questionou, onde estarei quando esse momento chegar? O que estarei fazendo? No que eu estarei envolvido? Aonde eu estarei? Fatos importantes na história da humanidade, né? Então sempre vem aquela pergunta: onde você estava em tal dia quando aconteceu algo que repercutiu no mundo inteiro? Onde você estava nesse dia e nesse momento que aconteceu tal fato? Tem alguns que dizem assim: eu nem sabia que tinha acontecido isso. Eu nem sabia. Eu fiquei sabendo depois de uma semana, depois de um mês. Eu fiquei sabendo depois de vários dias que aconteceu isso daí. Eu não sabia, não estava sabendo de nada. É a mesma coisa quando você, nos dias atuais, chega para uma pessoa e fala assim: ó, você já pesquisou, se informou sobre as realidades dessa pandemia? Quais são os fatos reais daquilo que está acontecendo? A pessoa vira para você e fala assim: ó, eu não pesquisei, não procurei saber e nem quero, não quero saber. Eu não quero me preocupar com isso.
e aí vive uma vida ignorante, vive uma vida que nem um João Bobo, né? Vive aonde o vento bate, para a esquerda ele vai para a esquerda. Ah, agora o vento vai para a direita, ele vai para a direita. O vento vem de trás para frente, ele vai. Então é que nem um João Bobo. Não sabe de nada, não entende nada, não procura saber, não procura se envolver. Não, não, pelo amor de Deus, isso daí não. Isso daí, tem muita conversa daqui, muita conversa dali. Mas faz parte da sua história, faz parte da sua vida, quer você queira ou não. Quer você ajude ou não a esclarecer, mas você está envolvido. E assim sucessivamente. E é isso aqui que o Rebbe está dizendo. Quer você ajude ou não ajude, quer você queira ou não, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, o único e o verdadeiro Mashiach, ela acontecerá no nosso tempo, esse tempo que nós chamamos de hoje. Quer você aceite ou não, quer você venha ajudar isto a acontecer mais cedo ou não, mas acontecerá. Então o Rebbe diz, você já se perguntou, quando isso acontecer, onde você estará? O que você estará fazendo? No que você estará envolvido? Né? Serei parte dos acontecimentos ou eles sucederão sem mim? Sim, acontecerá, porque ele o disse. Quer você ajude ou não, quer você aceite ou não, quer você queira ou não. Veja bem, dentro da linguagem das nações, do mundo religioso, que eles gostam de focar muito sobre a questão fim do mundo, né? Qualquer coisa é fim do mundo. Fim do mundo. Acontece uma guerrinha não sei aonde, fim do mundo. Acontece uma tempestade, uma calamidade, uma catástrofe, um terremoto, um vulcão, um maremoto, um tsunami. Pá, é o fim do mundo, gente. É o fim do mundo. O mundo está acabando. E as pessoas não procuram saber, conhecer, entender, compreender, pesquisar, saber qual é a verdade. Então qualquer coisa é o fim do mundo. Só que nós estamos vendo aí, literalmente falando, desde 14 de maio de 1948, o mundo religioso externo ao verdadeiro judaísmo, com fundamento judaico, com orientação rabínica, baseado no conhecimento, na sabedoria dos mestres do judaísmo, desde 14 de maio de 1948, falando mais da era moderna, os profetas sonhadores, os falsos profetas da chamada última hora, desde 14 de maio de 1948, estão marcando diariamente, mensalmente, semestralmente, anualmente, estão marcando o fim do mundo. Ó, agora é o fim do mundo. Ó, agora lá, ó, Israel voltou o povo judeu voltou para a terra de Israel. 14 de maio de 1948. Então acabou. O mundo vai acabar. Até 1988 vai ser o fim do mundo. Quando chegou próximo dos anos 1988, quem se deixou seduzir pelos profetas sonhadores e os falsos profetas sonhadores e falsos profetas é a mesma camada da ignorância bíblica, né? Muita gente aí que tinha posses acabou vendendo, muita gente aí que tinha riquezas fez doação, né? Entre aspas, né? De última hora comprando salvação, ok? Então, aí o que aconteceu? Passaram-se os dias, o fim do mundo não ocorreu, aí entrou o desespero. Puxa vida, perdi tudo. Doei tudo, dei tudo, e agora não tenho nada e o mundo não acabou. Eu não virei estrela para morar no céu, e agora, como que eu fico? Aí vai mendigar o pão da vergonha, não é verdade? Então, amados, o que o Rebbe está mostrando para nós aqui é aquilo que está fundamentado, né? Então, é por isso que realmente a falta de conhecimento, a falta de sabedoria bíblica com fundamento judaico, com orientação rabínica, né? E a orientação da sabedoria dos mestres judeus através dos milênios,
traz realmente uma ignorância muito grande para o mundo religioso e para as nações. E é por isso que o momento é agora em que os Benei Noach, os não-judeus, que entraram nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, o seu papel é muito importante para as nações. Por isso, não abandone o barco. Muito pelo contrário, procure se envolver mais, procure se inteirar mais e procure somar com aqueles que realmente vêm para somar e não com aqueles que vêm para dividir. Porque, infelizmente, nós não podemos esquecer que os Benei Noach, os não-judeus, infelizmente, tem muita gente que traz aí a bagagem religiosa vã lá de trás. Então, eu não concordo com isso, pá, né? Sai, divide e por aí afora vai. Não, o tempo é para somar, para multiplicar. Aqueles que querem dividir, cai fora deles. Isso não está fundamentado nas Escrituras. Vem para dividir, então significa que não vem fazer parte disto que o nosso Rebbe está dizendo. Então, por isso, a palavra do Rebbe é bem contundente. Quer você queira ou não, acontecerá. Quer você ajude ou não, assim sucederá, porque ele fez a promessa. Então é tempo de somar, é tempo de nos unirmos para que nós possamos nos prepararmos para esse grande vácuo que acontecerá entre as nações. E a pergunta fica, onde eu estarei quando esse momento chegar? O que estarei fazendo? Com quem eu estarei envolvido? Estarei envolvido com aqueles que somam ou com aqueles que dividem, que diminuem? Estarei juntos com aqueles que somam e multiplicam? Eu estarei envolvido com as 7 leis universais, com a Techuvá, com a Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, com a Tzedaká? No que eu estarei envolvido? Então, por isso, pense e tome a decisão certa para somar e multiplicar. Hoje nós estamos no nosso 4º dia da semana, 4º dia do Shabat, e portanto nós estamos na nossa 4ª leitura da nossa paraxá semanal Kitavô, quando entrares. Por isso, amados, nós vamos ver aqui a reafirmação da aliança, vamos ver aqui a questão do memorial, as 12 pedras para o altar e, ao mesmo tempo, um memorial. Né? Então, a ordem é Kitavô, quando entrares. Quem fica no meio do caminho, e pior ainda, quem fica para trás, tchau, bye bye, está fora, não está dentro. Kitavô, quando entrares, significa quando você entrar completamente. Então, você fará isso e mais isso. É o que nós estamos vendo na paraxá Kitavô. Então, a questão não é você estar aqui, nesta jornada monoteísta, com fundamento judaico, com orientação rabínica. No caso específico nosso rabino é o Rav Yaakov Geranstad, o rabino responsável pelo movimento Benei Noach Brasil e as comunidades que estão aí praticamente em todas as 27 federações da nossa União. Então, nesse aspecto aí, para nos envolvermos, Kitavô, é para entrarmos realmente, de fato, completamente, e não deixar nenhum pedacinho para trás. Né? Por isso que não é bom que nós estamos nessa jornada monoteísta, ficarmos aí, porque eu fui tantos anos isso, tantos anos aquilo, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim, eu era assado, eu fazia acontecer, eu não sei o que lá, no seu mundo religioso de antigamente. Então, quando se começa a focar muito no passado, significa que, de fato, você não entrou. Kitavô, quando entrares, né? Então ainda está para o lado de fora, né? Ainda está com saudades de lá atrás. Né? Então, na realidade,
nós precisamos obedecer a ordem, kitavô, quando entrares. Então, se nós entramos de fato, completamente, com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, onde está a nossa alma divina, a nossa alma animal, com todo o nosso coração, as nossas emoções. Se nós entramos de fato completamente nessa jornada monoteísta com fundamento judaico, é daqui para frente. Passado ficou, já não existe mais. É daqui para frente. Então é isso que vem nos falar aqui, e um dos significados do memorial também é para nos mostrar esta realidade. Então vamos lá. A nossa leitura de hoje está no capítulo 27 de Devarim, Palavras, conhecido como Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10 do capítulo 27. Reafirmação da aliança, com os comentários de Irache. Moisés, com os anciãos de Israel, ordenou ao povo dizendo: guarda incessantemente todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, estudando assiduamente como executá-los de maneira correta. Para consolidar a aliança entre vós e Deus, bem como para fortalecer vosso compromisso de mantê-la por meio do estudo da Torá, vossa primeira tarefa, quando entrardes na terra, será reafirmar cerimoniosamente essa aliança como se segue. Primeiramente, erigireis um monumento comemorativo de vossa travessia milagrosa do Rio Jordão. Quando vos aproximardes da margem oriental do rio, ele parará de correr, permitindo-vos cruzá-lo sobre o solo seco. Como vos foi ensinado, tereis então de atravessar o rio com a intenção de expelir as nações que atualmente ocupam a terra. Enquanto estiverdes atravessando, Yehoshua, Josué, juntará 12 pedras grandes do leito do rio, formando uma pilha suficientemente alta para permanecer visível acima da superfície da água, depois que o rio recomeçar a fluir, como memorial de vossa passagem miraculosa. Em seguida, no mesmo dia em que atravessardes o rio Jordão, para entrar na terra que Deus, teu Deus, te dá, em seu primeiro acampamento erguerás para ti uma pilha com outras 12 pedras grandes, que tirarás do leito do rio Jordão. Posteriormente as rebocarás com cal, e escreverás sobre elas todas as palavras desta Torá, como logo será descrito. Tudo isso é parte essencial de tua travessia para a terra, com a finalidade de possuí-la, sendo necessário para que entres na terra que Deus, teu Deus, te dá, uma terra que mana leite e mel, de tâmaras e figos, conforme Deus, teu Deus, prometeu aos teus antepassados. Por fim, depois que tiverdes atravessado o Yarden, o rio Jordão, naquele mesmo dia seguireis diretamente para Shechem, entre o monte Gerizim e o monte Eival, levando convosco o segundo conjunto de 12 pedras, e realizareis a cerimônia de bênçãos e maldições. Depois disso, levantareis essas pedras, a respeito das quais eu vos ordeno hoje, no monte Eival, como um altar, então as rebocarás com cal. Assim construirás ali um altar a Deus, teu Deus. Esse altar será construído com essas pedras. Não brandirás ferramenta de ferro sobre elas para cortá-las, dar-lhes forma. Construirás o altar de Deus, teu Deus, com pedras inteiras. Então ofertarás sobre ele oferendas de elevação a Deus, teu Deus. Depois disso, abaterás animais como oferendas de paz, e comerás ali tuas porções dessas oferendas de paz. Dessa maneira te alegrarás diante de Deus, teu Deus.
Porém, antes de sacrificar sobre esse altar, erigido especificamente para tal finalidade, escreverá sobre as pedras caiadas todas as palavras desta Torá, traduzidas muito claramente para as 70 línguas ou 70 línguas arquetípicas do mundo. Depois disso, ainda no mesmo dia, rasparás o reboco do altar, o desmontarás, voltarás a teu acampamento inicial, levando contigo as 12 pedras, e erigirás ali um memorial com essas pedras. Depois de descrever essa cerimônia, Moshe e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel, dizendo: presta atenção especial e ouve, ó Israel, Shema, Israel. Vê como é importante para Deus que te impressiones com a vitalidade eterna de tua aliança com Ele. Todo dia viverás como se hoje, isto é, naquele mesmo dia, tu tivesses tornado um povo ligado por aliança a Deus, teu Deus. Portanto, obedecerás a Deus, teu Deus, e cumprirás seus mandamentos e seus decretos, a respeito dos quais eu te ordeno hoje. Amém, amém. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, ok? Então, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 27, nós temos aí a reafirmação da aliança. Então, realmente, desculpa, o tempo está muito seco. Então Moshe, ele junto com os anciãos, né, reúne todo o povo e fala sobre o povo para guardar incessantemente todos os mandamentos que lhes são ordenados, né, estudando assiduamente como estudá-los de maneira correta. Por isso o estudo da Torá, através dos milênios, tem sido algo presente, impactante, real, diariamente para o povo judeu. Nesse sentido aí, é a forma com a qual, né, estão obedecendo a ordenança de Moshe. Guarda incessantemente todos os mandamentos, estudando assiduamente, aprendendo como executar, como obedecer aos mandamentos divinos. Então, dessa forma, manter o estudo da Torá diariamente é uma forma de fortalecer a nossa crença, a nossa emuná, a nossa confiança em Deus e realmente mantermos o nosso foco na nossa jornada monoteísta. Então, o estudo da Torá mais as 7 leis universais é que nos fortalece a nossa obediência e nos faz manter o foco realmente diante de Hashem, aquilo que tem proposto para o povo judeu e para os não-judeus que abraçam a fé monoteísta. Quando nós entramos na questão aí do memorial de pedras, né? Então nós vemos aí que Deus ordena a Moshe, e Moshe, ele fala ao povo, né? Erga 12 pedras enormes nas planícies de Moabe, escreva a Torá sobre elas. E Moshe fez como Deus ordenou, e as pedras serviam para lembrar as gerações futuras que entrou em Eretz Israel do cumprimento da Torá. Então, para as gerações futuras, isso é um memorial, uma lembrança. Para aquela geração que estava entrando, né, este memorial era do seu momento especial, porque eram eles que estavam tomando posse da terra prometida. E nesse sentido, então, esta geração que entra na terra prometida tem diante de si o memorial e ao mesmo tempo um altar, né? Exatamente para que lembrem constantemente, enquanto eles estiverem em vida, de que eles entraram na terra prometida cumprindo a Torá.
e para cumprir a Torá e para manter a Torá. E isso significa estudar e obedecer os mandamentos. É a forma de manter a terra de Israel e manter a Torá sempre viva, certo? Então, dessa forma, somente a preservação da Torá, eles preservariam a terra. Por isso Deus disse que enquanto estiverem obedecendo os mandamentos, a terra é preservada. Mas se vocês abandonarem os mandamentos, a terra os vomitará dela. Ou seja, vocês serão expulsos da terra, né? Então, essa é a forma de preservar a terra e de serem preservados na terra, estudando a Torá e obedecendo os seus mandamentos. Então, Deus ordenou que, além disso, mais 2 grupos de pedras fossem erguidos pelo próximo líder, que era Yehoshua, Josué. Então, a primeira ordenança foi: Yehoshua e os Benei Israel atravessariam o rio Jordão para entrar na terra de Israel. Yehoshua deveria colocar 12 pedras no local onde Benei Israel atravessaria o rio, né? Então ficaria ali marcado um memorial nesse sentido, da entrada à posse da terra prometida. A segunda, as outras 12 pedras deveriam ser removidas do rio Jordão e ser carregadas até o monte Elval. Esta é uma montanha no centro de Eretz Israel. Yehoshua e Benei Israel, os filhos de Israel, deveriam então construir um altar com as referidas pedras tiradas do rio Jordão, e ali fariam então oferendas para Deus, oferendas de paz. Depois de escrever a Torá nas pedras do altar, Benei Israel deveria pegá-las e levá-las novamente até a fronteira da terra de Canaã. Elas também seriam deixadas lá também como um memorial. Como as instruções de Moshe foram executadas na época de Yehoshua, então os nossos sábios relatam a história de Yehoshua e a história do livro de Yehoshua, né, da seguinte forma, né? Moshe falece no deserto, o seu aluno exemplar Yehoshua, então ele leva os filhos de Israel até o rio Jordão, na fronteira de Eretz Israel. No dia 9 de Nissan do ano 2488, então Yehoshua anuncia: preparem-se, amanhã vocês atravessarão o Jordão de forma milagrosa. Era a época da primavera, após a estação chuvosa, o rio Jordão estava transbordante. No dia seguinte, Yehoshua comandou os oficiais: percorram o acampamento e clamem. O Aaron, a arca sagrada que continha as tábuas da lei, irá na frente. Todos devem segui-lo, porém mantenham distância dele, em sinal de respeito. E Yehoshua então escolheu 4 Kohanim, 4 sacerdotes, em vez dos levitas levarem. Então, dessa forma, Yehoshua ele escolhe 4 sacerdotes, 4 Kohanim. E ele diz: vocês carregarão o Aaron HaKodesh, né? Hoje. Vocês são mais santos que os Leviim. Hoje o milagre se realizará por intermédio do Aaron, da arca. Deus orientou Yehoshua: diga aos Kohanim que carregam o Aaron para entrarem no Jordão e ficarem parados dentro da água, à margem do rio. Yehoshua reuniu Benei Israel e anunciou: o milagre acontecerá agora. Este irá confirmar que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará os canaanitas, os ritim, os rivim, os perizim, os girgashim, os emorim e os ievuzim. Deus secará o Jordão para vocês. Os Kohanim marcharam com o Aaron à frente do povo. Eles entraram no rio Jordão e ficaram parados na sua margem. Imediatamente o rio parou de correr. Ele amontoou-se em uma alta muralha de água, e agora havia uma região seca para Benei Israel,
atravessar. Os Kohanim permaneceram de lado, parados dentro da água, no início da entrada do rio, próximo à margem leste do rio, até que o povo tivesse atravessado para a margem oeste do rio com segurança. Ali eles voltaram para a margem leste. A muralha de água começou a jorrar novamente para dentro do rio e logo ficou cheio como antes do milagre. Os Kohanim ficaram parados na margem leste do rio, enquanto o povo estava na margem oeste do rio. Ou seja, os Kohanim com o Aaron, a arca sagrada, ficaram do lado leste, porque assim que eles tocaram os pés nas águas do rio Jordão, imediatamente as águas pararam de correr, formou-se a grande muralha, o terreno ficou seco, o povo atravessou. Quando o povo chegou do outro lado da margem, ou seja, do lado oeste do rio Jordão, então os Kohanim retornaram alguns passos, permanecendo do lado leste do rio. Então, nesse sentido, os Kohanim ficaram do lado leste e o povo todo já estava do lado oeste. Então, agora o povo ficou ali vendo os Kohanim com o Aaron, a arca sagrada do outro lado, e eles do lado de cá. E agora? Então, mais um milagre acontece neste momento. Então, os nossos sábios trazem através do Talmud, da Mishnah, o que de fato aconteceu naquele momento. Então, o Aaron, a arca sagrada, elevou-se para o ar e carregou a si mesmo, a arca carregou-se a si mesma, e ao mesmo tempo elevou junto com ele, o Aaron, elevou os Kohanim, e eles passaram por cima do rio Jordão e foram para a margem oeste. E quando o povo viu isto, então o povo exclamou: vejam quão grande é Yehoshua. Ele merecia ser o líder depois de Moshe. Vamos obedecê-lo, assim como obedecemos ao nosso mestre Moshe. Yehoshua fez como Moshe ordenou na Torá, colocando as 12 pedras no rio, no local onde o povo judeu atravessou. Estas pedras lembrariam às futuras gerações o grande milagre da passagem do rio Jordão. Yehoshua continuou a cumprir os mandamentos de Moshe, dizendo para um homem de cada tribo pegar uma pedra do Jordão. E eles carregaram essas pedras enormes até o monte Eval. Usando essas pedras, construíram lá um altar, fizeram oferendas e depois escreveram sobre aquelas pedras a Torá. No monte Eval e na montanha próxima dele, leram então as bênçãos e as maldições. E então desmontaram o altar e carregaram as pedras de volta para a fronteira de Eretz Israel, onde as colocaram como um memorial para as gerações futuras. Todo judeu que entrasse em Eretz Israel veria estas 12 pedras nas quais foi escrita a Torá. Se perguntasse, para que servem estas pedras? Lhe seria dito, elas mostram que Deus dá a terra aos judeus sob a condição de preservarem a Torá e os seus mandamentos. Então, esta é a essência, do memorial de pedras, para que o povo que estava entrando vejam e recordem que, mediante realmente o guardar a Torá e obedecer os seus mandamentos, é que eles estavam possuindo a terra prometida. E o memorial das pedras, onde foram escritas a Torá, era um memorial para as futuras gerações, para que soubessem, de fato, esta realidade preciosa, ou seja, elas mostram que Deus dá a terra aos judeus sob a condição de preservarem a Torá e os mandamentos. A partir de 14 de maio de 1948, esse retorno para Eretz Israel é para cumprir esta finalidade, que ainda não está propriamente dita, no sentido de aplicabilidade
né, da Torá e os seus mandamentos. O que está acontecendo desde o dia 14 de maio de 1948 é toda uma preparação para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, ok? Então, esse é, de fato, o objetivo do Memorial das Pedras, ok? Lição para nós. As nossas pedras, o nosso memorial está, de fato, ligado, conectado com o povo judeu, a Torá e os seus mandamentos. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer com que esse memorial não seja esquecido, para trazer realmente a lembrança das nações, que é, de fato, graças à aliança de Deus com o povo judeu, que o mundo existe, que as nações existem, que os povos existem. E é graças ao povo judeu e à Torá que eles receberam, na outorga da Torá em Shavuot, é que nós estamos vivos aqui, hoje e agora. E quer queira ou não, as nações, os povos, aceite ou não, creia ou não, mas o que está profetizado para acontecer como revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach, acontecerá. A pergunta fundamental é, na hora que acontecer, onde estarei? No que eu estarei envolvido? Que nós possamos estar envolvidos com a Torá, seus mandamentos, as 7 leis universais, e que nós possamos estar anunciando diariamente entre as nações a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador e o único Salvador. O único que é real, o único que é, de fato, a essência de todas as coisas. Sem ele, como essência, como fonte, nada existe. Nada subsiste. Nada irá permanecer. Por isso, é importantíssimo que nós estejamos no nosso dia a dia focados, ligados, arraigados no Deus dos patriarcas, no Deus de Moshe, no Deus da Torá, no Deus do povo judeu, anunciando a unidade e a unicidade de Hashem, vivendo esta realidade em nossos dias. Por isso, vamos em frente nessa nossa jornada. Baruch Hashem, amanhã estaremos na nossa quinta Aliyah. Shalom, shalom, até amanhã.